Oi, meu nome é Deile Rose. Hoje eu vim falar sobre um conhecimento, né, que eu pedi, que foi o Evangelho. Onde eu pedi, né, é que eu sou ressonante do professor Hélio Couto e eu estou na sétima onda. Na terceira onda eu fiz um pedido de entender a Bíblia. E realmente foi incrível, porque eu lia e não entendia nada, era incrível. Então, tudo que eu precisava para aprender e compreender a Bíblia começou a chegar, aquela intimidade com o Espírito Santo, entender que é o Espírito Santo, é esse Espírito que nos guia, que traz esse entendimento, né, da palavra. Como eu fui batizada na católica, e assim, não me sentia da católica, não me sentia evangélica, mas eu sempre tive essa vontade de entender a Bíblia. E aí eu fiz o pedido e realmente foi muito bom. Hoje eu estou na sétima onda e nessa sétima onda, um dos meus pedidos foi entender os evangelhos. Que viesse para mim essa consciência. E aí está sendo incrível. Eu sou facilitadora de constelação faz 2 anos e é incrível como eu estou vendo tudo assim ligar um ponto com o outro. Logo no começo do Evangelho fala da genealogia de Jesus. E o que é que o Bert Helling, né, das constelações familiares, ele fala bastante, né, da nossa ancestralidade, coisa que, nossa, antes de eu fazer a ressonância, eu me achava única, a única pessoa, sabe? Eu não, como a minha mãe é suicida, ela não me criou, assim, não me criou entre aspas, né? Quando chegou uma certa idade, eu tive que ficar com meu pai. Primeiro eu fiquei com minha avó, depois eu fui ficar com meu pai, depois eu voltei a ficar com ela e foi quando ela se suicidou. E aí eu me achava sozinha no mundo. Meu pai, ele tinha vício de bebida, de prostituição, né, com mulheres de prostíbulo, ele vivia nessa vida. A gente foi criada com Deus, como faz aquele ditado, Deus criou batata, plantaram e deixaram lá. E aí eu me sentia só. Eu não jamais valorizava isso. Então a ressonância me fez entrar nesse campo, sabe? Eu tive que voltar, saber que eu tenho sim raízes, saber que eu tenho pai, que eu tenho mãe, que eu tenho avó, bisavó, tataravó. E foi uma coisa linda, porque eu voltei para os braços, né? Eu voltei a sentir o meu DNA, o meu sangue vindo dessas pessoas. Trouxe para mim o conhecimento de que se eu tenho esse corpo, se eu estou nessa vida, porque minha mãe disse sim a mim. E foi incrível. Hoje eu me sinto assim, nos braços da minha família. Eu sei que eu tenho família, eu não me sinto mais um grão perdido, uma semente que foi perdida sozinha, nasceu sozinha, está só, não me sinto só. Eu sinto tudo isso, claro, através da ressonância e como para ser consteladora, nos estudos de constelação, a gente vai tratando isso, né, esses traumas, essas dores, e a gente fica limpa, e a gente fica assim, feliz com tudo como foi, por mais doloroso que foi, eu aprendi esse mérito, claro, é da ressonância, mas eu estou assim encantada com o que eu estou vendo no Evangelho, né? Quando fala assim, foram 3 gerações de 14 até chegar a Jesus, teve 14 gerações para chegar a Davi, 14 gerações para chegar ao tempo da Babilônia, 14 gerações para chegar a Jesus, né? Então assim, e sempre tem esse 3, né? Vai 3 de 14. E esse 3 a gente vê em muitas coisas, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. A gente vê Pai, Mãe, Filho. A gente vê próton, nêutron e elétron que formam o átomo. Enfim, são muitas coisas aí que a gente vê que são 3. As pessoas também falam que o 3 é o número da confirmação, né? É o número que decreta, que confirma, que afirma mesmo aquilo ali, dá aquela sentença. Não sei se eu sei explicar direito isso, mas é mais ou menos isso. Se você for olhar, tem muitas coisas, né, que no 3 que fecha, no 3 aqui afirma, no 3 aqui confirma, que está decretado, que
se concluiu, se materializou. E aí, eu estou amando esse conhecimento dos evangelhos e está batendo muito, linkando muito com a questão da constelação familiar, da gente olhar. Se você está assistindo esse vídeo, talvez assim como eu, nunca valorizou vovó, bisavô, tataravó, não se culpe, sabe? Mas também não se sinta só. Você carrega forças deles, né? E uma coisa que é necessário aprender. Quando a gente faz constelação, a gente descobre esses padrões repetitivos. Tipo assim, você nunca nem sabe como é o nome da sua avó e de repente você está fazendo tudo que ela fazia. Repetindo o sofrimento, né? Repetindo, tipo, como lida com dinheiro, como lida com o trabalho, como lida com seus filhos. Às vezes você está repetindo a mesma maneira que até um bisavô, uma avó, sua mãe, e você não percebe. E a constelação vem para isso, para que você veja essas situações e você decida escolher, né? Fazer diferente. Porque todas as vezes, tipo assim, minha mãe abandonou. Eu jamais abandono minhas filhas. Eu fui uma péssima mãe para as minhas filhas, porque eu tenho uma irmã que já repetiu o padrão de abandonar o filho. E eu me cobrava tanto para não abandonar minhas filhas, tanto, e me achava tal, sabe? Não percebia, mas era uma soberba. Eu não abandonei meus filhos, isso aí era uma soberba, uma raiva, uma culpa que eu jogava em minha mãe, entendeu? Por ter me abandonado. Então, eu jogava na cara delas. Eu podia fazer o que minha mãe fez com vocês, abandonar vocês, deixar vocês aí, toda vez que elas me irritavam, né? Nossa, gente, olha, é muito cruel, sabe? A gente pode seguir caminhos muito cruéis pra gente e pra quem a gente ama. Então, por isso que foi muito bom essa ressonância, me trouxe, sabe, o discernimento, trouxe amor, trouxe compaixão, trouxe compreensão. Hoje eu não julgo minha mãe se ela abandonou ou não. Hoje eu não me esforço para não abandonar minhas filhas. Hoje eu estou com elas porque eu amo, porque eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero abraçar. Sem para ser melhor que minha mãe, não. Porque é assim agora, é essa a verdade, né? Então quando a gente faz a constelação, que a gente enxerga essas coisas e passa a compreender melhor como foi, a gente tira esse peso, começa a ser leve, começa a ser mais alegre. Então é isso. O que eu quis passar para vocês, sabe? Ressonantes ou não, olhe o que você está repetindo. Preste atenção, olhe para dentro, olhe para as suas sombras. O que é que você se recusa a ver, né? Tá legal o seu relacionamento com suas filhas, com seus filhos? Tá legal o seu relacionamento casado? Tá legal o seu relacionamento solteira, você com você mesma? Porque se algo estiver ali perturbando, tudo que estiver perturbado, complicado, difícil, tudo que lhe causar tristeza, vazio, tá errado. Eu vejo pessoas depressivas, eu sou terapeuta, né? Eu atendo algumas pessoas, e muitas pessoas muito depressivas. Outras que não param para olhar a sua depressão porque precisa trabalhar. Outras que estão totalmente entregues à depressão, as outras pessoas cuidando como se fosse uma criança, um bebê, um doente de cama. Ninguém pensa assim, se eu tenho depressão, eu vou pegar esse telefone, eu vou pesquisar o que é depressão, por que depressão, como sair dessa depressão, sabe? Eu oro muito a Jesus Cristo, que salve essas almas, que dê um toque, porque nós temos seres de luz nos protegendo, nos livrando o tempo todo. Quanto mais a gente olhar para eles, mais a gente aceitar, eu quero vocês aqui perto de mim, eu agradeço. Sabe, trazer esse lado sobrenatural, espiritual, para a sua realidade, sabe? Nós temos que ser terrenos, viver na terra, conforme segue a lei, né, da terra, as leis do universo, mas nós, quem rege tudo isso é Deus, é um ser espiritual, é totalmente a vontade dele. Então, vamos
juntar isso, né? A gente está aqui para ter uma experiência na Terra, então vamos ser da Terra. Estar na Terra e não ser da Terra. É assim que Hélio Couto diz, estar no mundo e não ser do mundo. Então, tudo que tiver ruim, se tiver algo errado, não acho que é natural. Procure estudar, procure ajuda. Eu mesmo, como ressonante, eu passei muitos, assim, é porque é necessário uma limpeza, né? Você passa por um tempo, umas limpezas de karma, as limpezas do seu campo, da sua alma, das suas emoções. E é difícil, a gente, acompanhado por um terapeuta, é bem melhor. Então, se você se sente distante de mãe, de pai, se você foi abandonada, isso é só detalhe, sabe? Isso não é você. Isso não são seus pais. Todos somos uma centelha, todos somos espíritos aqui na Terra. E é uma vestes. A roupa não cobre só o nosso corpo, né? O corpo também cobre o nosso espírito, a nossa alma. Então, é tudo uma vestimenta. Todo mundo, na verdade, no seu íntimo não é nada disso. Então, é interessante. Se você sente assim, só, sem raiz, sabe? Não sabe nada de vô, não sabe nada de vó. Tem uma mosquinha aqui que é interior, gente. Eu moro no interior e sempre tem esses mosquitinhos. Procure, né? Porque você pode usar essas forças da sua ancestralidade para benefício seu. Meu pai, que ele bebe, né? Que ele bebe e que ele ficava muito em prostíbulo e bababá. E eu tinha até vergonha do meu pai. Isso, você sabe o que é você ter vergonha do seu pai? E de repente você caminhar hoje sem esse sentimento, sabe? Hoje eu vejo a força do meu pai. Eu digo, pai, obrigada por essa força, obrigada por essa herança genética que o Senhor me deu. Meu corpo é forte, meu sangue é forte, o meu DNA é forte, eu sou pessoa que eu tenho uma imunidade forte e eu vejo que veio de você, pai. Sabe? Isso é muito bom. A minha mãe, ela cometeu um suicídio, ela abandonou a gente. Ela já tinha, acho, uma fragilidade emocional muito mais frágil que o meu pai, né? Mas ela era elegante, ela era bonita, ela era alegre, gente, ela é suicida, mas ela era muito alegre. Ela tinha uma vontade de viver, sabe? E você sabe que não, o suicida propriamente não é só um depressivo, né? Não quer dizer, minha mãe, eu não vi essa depressão nela. Também tem outros assuntos que possam levar uma pessoa a suicídio, como os negativos, né? Certas portas que você abre para certas forças acabam, né, te sugando. Padrões mentais também, viu? De ancestrais que já tem esse pensamento suicida, você pode herdar. Então, como é bom você conhecer, né? Porque, tipo assim, se eu já tive um pensamento suicida. Antes de eu ter minhas filhas, eu tive pensamento suicida. Se fosse hoje, no caso que eu tivesse um pensamento suicida, eu faço uma constelação e eu vejo que esse pensamento vem da minha mãe, o que é que eu posso fazer, mãe? Eu vejo a sua dor. Eu sei o quanto você sofreu e o quanto é doloroso a pessoa que tem um pensamento de querer tirar a vida. Mas eu peço a tua bênção para que me ajude e me fortaleça a fazer diferente, porque, mãe, eu quero viver. Eu quero viver essa vida, eu quero amar essa vida. Me abençoe para que eu possa viver tudo que você não viveu. Entendeu? Eu até me emociono. Mas é isso. É muito bom você conhecer a sua ancestralidade. Veja que nos evangelhos, para falar de Jesus, já fala sobre a genealogia dele, né? E então isso já é um aviso. Gente, olhe seu sangue, né? Quem veio antes de você? Qual a sua descendência? Veja seus históricos, né? Porque o povo fala, Jesus, filho de Davi. Davi foi um guerreiro forte. Davi foi amado por Deus. Davi também é filho de Salomão, sábio, um rei sábio, talvez o que o povo fala que foi o mais sábio. E eles também tiveram as sombras deles, né? E se você conhecer as sombras, você tem como
né? Se você reconhecer o negativo, se você abrir os olhos para o negativo, até você que tem família, que se sente da família, mas se você conhecer as sombras dos seus ancestrais e perceber que você está carregando essas sombras também, né? Que você está dando continuidade a isso. E de repente você tem a oportunidade de paralisar isso. Então isso é muito bom. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Eu já gravei um vídeo sobre a ressonância. E assim, é mais um desabafo. Ver que eu totalmente inexperiente nisso aqui, o sentido também é um desabafo. E se cair para alguém, eu tenho certeza para alguém que está precisando ouvir o que tem que ouvir. Um cheiro, um abraço. Fiquem com Jesus.